Vidas negras importam. Afirmação de Aciomar de Oliveira. Eu sou negro de alma e corpo, de extensa linhagem de heróis anônimos, de arma em punho e coração aberto. Negro de face marcada com a lágrima, ferramenta de fio corte que penetra minha armadura. Sou negro de máscara em rosto e dedo em riste. Tenho direito de ser negro. Negro de cabelos crespos ou não. Negro de riso largo e cabelo trançado. Negro de pele, negro de coração, negro engajado, negro por herança. Olhos por espelhos. A minha pele não me deixa optar. Sou negro e ponto. Ser negro de coração é opção. É dom. Para ser o que no meio da minha guerra eu te sorria, sou guerreiro. A minha ginga é luta, não confunda. Ou você entra na roda ou leva a rasteira. Afirmação. Notas de escurecimento de gerações. Bem-vindas, bem-vindos. Eu ofereço essa conversa para Mônica Sarmento, Odara Santos, Valéria Santos, Aciomar de Oliveira, Zulu Araújo e Carmen Faustino. E lembrando que essa nossa conversa ela tem um apoio da nossa web rádio, todas as terças às 8 horas da noite e às quartas às 17 horas. Você pode ver e rever várias dessas nossas conversas. E hoje eu tenho o prazer, a satisfação de trazer para a conversa um parceiro, um amigo, além do que um artista admirável. Diogo Nog. Salve, Diogo, bem-vindo! Bem-vindo, querido! Salve! Como está você, querido? Olá, boa noite, Plínio. Boa noite aos que estiverem assistindo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, não é. Como eu falei, vou. Agora vai ficar gravado. Eu estava me devendo muito essa nossa conversa. Diogo, né, quem está nos acompanhando, e eu peço que assine o canal, porque você vai ver outras intervenções poderosas do Diogo, ele está nos acompanhando há 2 anos, parceiro, de dar apoio, de segurar a onda, de vai cair um convidado. Diogo, você se apronta em meia hora, depois o convidado aparece. E eu estava me devendo ter esse momento do Diogo, que no coletivo é muito importante, e esse coletivo que nos enegrece muito mais, mas que também precisaria no momento dele mostrar toda essa arte, mostrar todas essas coisas, nos contar e contar a história, né? Então essa é a sua ideia. E aí, Diogo, se apresente, por favor. Olá a todos. Sou Diogo, artista, professor, escritor. Às vezes dou uma de músico também. E é isso. Legal isso, que nós vamos poder ver todas essas e outras facetas do Diogo. Tá, esse programa, Nota de Escurecimento, falamos de literatura. E é por aí que vamos conhecer, e por aí, foi por aí que eu tive o prazer de conhecê-lo. Conte, né, comece, fale dessa literatura, a gente vai voltar para trás, mas comece falando dessa literatura. O que é isso se escrever? Que é essa literatura que você está produzindo, Diogo? Para mim, escrever sempre foi um dos meus maiores sonhos, assim. Então, minha mãe sempre me incentivou a ler bastante. Então, desde criança, assim, escrevi alguns livros que comecei e nunca terminei, né? Alguns contos, assim, sempre comecei a aprender a escrever, eu já queria contar histórias, assim. Então, contar histórias, acho que sempre foi o principal. E sempre, assim, quando eu fui crescendo, né, meu gosto literário sempre partiu da fantasia e, e de lendas, mitologia, né? Então, quando eu comecei a me interessar mesmo pela escrita, foi a partir das mitologias e dessa escrita fantástica, assim. Então, Tolkien foi um que me inspirou bastante no meu início, assim.
na pré-adolescência, adolescência, era fascinado por Tolkien, né? Harry Potter, essas coisas assim. E essa magia, né, contida nas palavras de adentrar em outros mundos, isso que foi o mais me seduzia assim na literatura, e eram os livros que eu mais gostava assim. Então, livros de literatura que era só coisas muito realistas assim não me interessavam tanto. Eu gostava mais quando saía do mundo real e ia para a fantasia, misturava as realidades. E aí eu gostava mais desse valor da literatura, né? Saindo mais do real e indo mais para fantasia. E partindo disso que eu comecei a escrever também, buscar desenvolver estilos e, né, em busca dessa junção entre a realidade e construir outros mundos e explorar outras realidades, né? Então foi partindo desse caminho assim que eu cheguei no momento da minha escrita atual, assim, né? Eu está em desenvolvimento, né? Sempre em desenvolvimento. Sempre estamos, sempre estamos. Desculpa, Diogo, você se apresentou como um professor. Professor do que, onde? Eu dou aula de arte no ensino fundamental 1 para as crianças, lá em Suzano, né? Então, sempre há mais de uns 5, 6 anos que eu estou dando aula para crianças de arte. É lembrar que o Diogo está falando aqui de São Paulo também. E Suzano é um município próximo de São Paulo, porque né, nós temos uma audiência que está em todo lugar que não conhece só São Paulo, né? Então é legal isso. O Diogo está aqui na cidade de São Paulo, mora na cidade de São Paulo e Suzano é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, próximas assim. Legal. Artes plásticas. Então conta, né, nos coloque nisso tudo aí, querido. Mas antes eu queria que você declamasse, tocasse, né, fizesse alguma das artes suas, por favor. Vou começar, então, declamando, então. Um poema do livro Pedra Polida, depois a gente vai falar mais dele. É um poema que eu me apresento. Chama Eu. Eu sou o meu destino, eu sou minha esperança. Eu sou os meus desejos, eu sou minha bonança. Eu sou o avesso do comum, eu sou a cópia do que desconheço. Eu sou o caminho desconhecido, sou o que sempre volta ao começo. Eu sou o que ama veladamente, sou o que te deixa rosas no armário, sou o que se esconde de si mesmo. Eu sou o que se conhece no espelho. Eu sou apenas o que sou. Não ser o que eu quero é meu medo, não ter o que eu sonho é minha sina. Legal, querido, legal, querido. Legal. Esse você vai falar depois, o coisa. Continue, por favor, querido. Se As apresente. artes, as artes plásticas, as artes visuais também vieram junto aí com a literatura para mim. Então, com influência mais do meu irmão mais velho, Thiago, ele desenhava bastante, né? Quando era adolescente, assim, ele tem uns 5 anos mais velho que eu, né? Então, quando eu era pivetinho, ele já estava ali na pré-adolescência, aí ele já não queria me dar um saco, me dar atenção, assim, e eu ficava atrás dele querendo aprender a desenhar, que ele desenhava bem. Aí ele não queria me ensinar, aí eu falei, então eu vou aprender sozinho. Aí eu comecei a pesquisar e treinar em casa e tal. Aí eu sempre gostei de desenhar e escrever, que o desenho também é essa forma de contar histórias, né? E de criar mundos diferentes. Então, isso sempre me atraiu, assim. E Tiago, ele gostava muito de ler histórias em quadrinhos, aí ele tinha várias histórias em quadrinhos em casa. Só que eu não gostava muito de ler histórias em quadrinhos. Eu gostava mais de ver os desenhos e aí eu copiava alguns desenhos e tal, aprendi ali nos traços da história em quadrinho, mas não, a história em quadrinho em si não me atraía muito, assim, né? Então, apesar de ele ter até uns títulos legais, assim, tinha bastante X-Men, né? Então, X-Men é bacana porque tem
toda essa questão velada também de lutas e tal, sobre conhecimento de identidade e tudo mais, mas não me atraía tanto, assim. E aí comecei a desenhar, né? E sempre fui desenhando desde pequena, só que na pré-adolescência ali que eu comecei mesmo a me dedicar, estudar técnicas de desenho. E aí, com um livro que eu estava estudando, né, que minha mãe comprou, chama Mão Livre, tinha até um programa na TV Cultura com um alemão que dava aulas de desenho na TV. Aí eu comecei a estudar por isso, né? Tinha as fitas de vídeo, que ele dava essas aulas dos programas da TV Cultura, e no livro desse programa tinha alguns artistas, né, de referência, e foi aí que eu conheci o Otávio Araújo. Né? Aí, se você puder colocar aí o slide. Lógico, querido, colocarei. Só um momento, por gentileza. Compartilhando. Aqui, isso. Sim. Daqui ou mais para frente? Pode ser daí. Então aí foi quando eu comecei a levar mais a sério o desenho, né? Esses dois desenhos aí vão fazer parte da minha primeira exposição, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, chama Intenção 1 e 2. E esse desenho com grafite e essa construção de vários mundos e tudo mais, que eu tive influência do Otávio Araújo. Pode passar para o próximo. Aí. Então, no livro da Mão Livre, né, tinha essas duas obras aí do Otávio Araújo. A primeira é uma litografia, né, um desenho feito em pedra, uma forma de gravura, e essa pintura a óleo. Isso que a primeira coisa que me atraiu nessas pinturas, né, foi uma referência que a gente percebe assim de coisas do Brasil, né, tipo essa caixinha de fósforo, né? E aí eu pensei, nossa, será que esse artista é brasileiro? E aí eu fui querer saber mais, né? No livro não tinha foto dele, só tinha as obras. Aí depois que eu fui pesquisar mais, né, sobre o Otávio Araújo, ele aí eu percebi que ele era um artista negro, aí isso daí foi o ponto principal assim para ele ser até hoje minha referência, assim. Ele morreu em 2015, né? Ele era de Terra Roxa, sempre morou lá. E ele foi um nome muito deixado de lado assim na história da arte brasileira, né? Então a gente tem ali os modernistas e tudo mais, só que a pintura dele, que é tão potente, não é tanto vista assim em livros e tudo mais, né? É meio deixado de lado. E aí conhecer esses trabalhos dele assim foi o que me fez realmente me dedicar mais ao desenho, à arte. E aí as obras dele foi o ponto principal assim, para me inspirar nos meus desenhos, né? Pode seguir aí para os próximos. Sim. Aí nessa época eu estava já no ensino médio, eu fiz numa escola técnica no bairro do Brás, ali no centro de São Paulo. Essa escola bem antiga chama Carlos de Campos. E é uma escola que tem curso técnico e tudo mais. Lá também vou fazer o meu curso de design gráfico, né, e o ensino médio. E aí eu estava no segundo ano, assim, e ainda investindo mais assim no desenho. Então eu já fui para essa escola querendo fazer design gráfico, pensando, quando eu vou para publicidade, alguma coisa assim, ou então eu queria fazer artes na USP, mas acabei mudando de planos depois, fui fazer artes na Belas Artes. Mas aí tudo isso aí estava acontecendo na minha cabeça nessa época, e foi aí que eu fiz a minha primeira exposição. Na época estava tendo também uma exposição do Picasso na Oca, aí eu fiz a brincadeira aí, Diogo no Kaká, que é o apelido da escola, né? Carlos de Campos. E aí nesse cartaz, esse foi o cartaz da exposição, né? Algumas fotos da escola e o cartaz da exposição, que tem alguma influência ali
de música que eu ouvia na época também, né? Então, para quem conhece aí a banda Creed, vai reconhecer a referência da capa aí, essa relação da capa e do cartaz. E era um momento assim, que eu estava prestes na depressão, assim mesmo, né? Aquela coisa de adolescente, de ser tudo à flor da pele e tudo mais. E aí foi nessa época que eu comecei a escrever poesias de verdade. Foi a partir daí. E nessa exposição foi legal que, além dos desenhos que eu ia fazendo, né? E cada desenho tinha, de um lado, um, um texto poético que falava um pouquinho das imagens, das pinturas, e na própria... Aliás, pinturas não, desenhos na época. E os próprios desenhos também tinham algumas coisas escritas, né? Pode passar para o próximo? Esses aí são alguns desenhos que estavam na exposição. Felizmente, eu não tenho nenhuma foto da exposição em si, né? Foi lá nos corredores da escola. Naquela época já ainda era mais difícil ter máquina fotográfica, essas coisas, né? Celular ainda nem tinha foto, então estava começando a ter, então não tem nenhum registro. Só alguns desenhos, né? Em Então, que ano esses foi desenhos essa exposição, Diogo? Que ano? em 2004, se eu não me engano. 2004. Legal. E aí nesse desenho a gente consegue ver algumas referências aí de runas, então a coisa do Tolkien, que eu gostava muito na época, né? E ali um pouco também influência do Otávio Araújo, essas construções de camadas, construções de mundo, desenhos sempre também em grafite, o preto e branco, e, e também, né, essa coisa muito, referências muito europeias ainda. Então, nessa época aí, ainda minhas referências, tanto visuais quanto literárias, eram muito europeias, por conta dessa influência da literatura do Tolkien e também do mundo ali da minha volta, né? Tinha poucas referências negras, de literatura negra, que me cativavam assim, naquela época. Conhecia pouco. Tinha lido Carolina Maria de Jesus, mas não tinha eu tinha achado muito triste, e aí eu me distanciei, assim. Tem um outro livro também que eu li na época, de uma escritora, ex-moradora de rua também, Esmeralda, Por que não dancei? Também me marcou muito, assim, de formas tristes, assim, eu me afastei, fui mais para fantasia, né? Então, queria ser encantado por outras formas. E ainda essas referências meio europeias, ainda tanto na escrita quanto no desenho, e aí depois tem essas coisas das runas, e nos textos, e aí também nessa época começou a entrar o texto no desenho, e a literatura aí voltou mais para mim. Eu escrevia quando era criança na escola, mas nunca tinha começado a escrever alguns livros parado. Aí depois nessa época aí que volta para mim a ideia de escrever, de ser escritor, a vontade de ser escritor, e começo a desenvolver histórias que eu vou escrever, vou desenvolver depois melhor, e querer escrever literatura mesmo. E aí começo com a poesia. Então essa exposição, cada desenho tinha um texto poético do lado que falava um pouco, relacionava as imagens do desenho e também algumas reflexões sobre a vida. Então aquele momento, né, da adolescência, você fica pensando na vida, qual é o sentido da vida, por que estamos aqui, tudo mais. E tudo é muito dramático, tudo parece o fim do mundo para a gente, né? Então essas questões assim. E foi nessa época também que eu escrevi e compus a minha primeira música. Bom, então essa é a deixa para a gente agora ouvir, né? O Diogo na sua primeira música também, mostrando como é esse artista, né? Nós já temos aqui. Aproveitando, eu vou pedir para que todas e todos que estão participando, estão aí, assinem o canal. Vamos lá, divulgue o canal.
né? Assine, marque o sininho para que quando outras publicações, outros programas a gente puder apresentar, tem a gente, sabe? É importante que a gente faça essa questão. Diogo? Vamos lá. Essa chama Eles. Eles dono do mundo, eles boas globais, eles, mundo, filósofos geniais, perfeitos. Mostrando assim todos os meus defeitos, como se eu fosse um peso pra carregar. Um parasita querendo se alimentar. Quem sou eu? Quem são eles? Com toda aquela alegria, querem machucar. E ao mesmo tempo fingem não ligar. Me fazem chorar, como se esse não fosse o meu lugar. Quem são vocês pra me julgar? Quem me conhece o bastante, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém me merece, ou ninguém me quer. Eles sabem de tudo, eles pessoas normais, eles, mundo são irreais, vazios. Mas cheios de medo, mentindo pros outros e pra si mesmo.
Quem pode me julgar? Não dou a chave pra ninguém entrar. E quem a merece não quer se aventurar. Nem sentirão minha falta. Meus enigmas insano, ninguém os entende. Quer saber? Não vão me encontrar. Não dou a chave pra ninguém entrar. E quem a merece não quer se aventurar. Nem sentirão minha falta quando eu me for. Ninguém se entende, ninguém quer saber. Aí. Beleza, querido, beleza. Essa é outra das facetas do Diogo que teremos mais. O que pede, querido? Continuamos na exposição lá? Continuamos, então. Beleza, vamos lá. Podemos continuar. Tá, estamos aqui nesse poema. Então, nessa época aí, né, eu tinha também meu blog, eu comecei a escrever, né, publicar no blog, e alguns desses textos depois eu vou juntar, né, em 2019, eu vou juntar para fazer o livro Pedra Polida. E esse é um dos textos da época, né? Caminho além do abismo. O primeiro passo, uma nova estrada. E para cá que aquele caminho tortuoso e incerto me trouxe. Novas sensações tomando conta do meu coração. Esperança? Sim, muita. Quero me lembrar de cada passo dessa estrada. Quando eu chegar ao fim, tudo o que eu achava que conhecia agora é passado. Não sei mais ser o que eu achava ser. Todavia, nem ao menos sei o que hoje sou. Sei que estou melhor. Ao menos quero acreditar que estou. E é o melhor a se fazer. Pelo menos desse jeito, parece que tudo vai dar certo. Agora, o que mais quero fazer é percorrer essa estrada. Agora, mais do que nunca, quero viver. Então, esse é um poema que eu acho legal, assim, porque por conta da exposição, de estar escrevendo e da música, assim, né? Expressar a minha arte, colocar para fora sentimentos, assim, me tirou de uma parte bem nebulosa, assim, da quase depressão, e achar na arte um caminho, assim, de expressar um sentido na vida. Então, para mim, a arte, produzir arte, é esse sentido da minha vida. Então, esse poema tem a ver com isso. Que bom, que bom. E agora, nas cores e formas. E aí, essas aí já são pinturas do comecinho da faculdade, né? Então, ali eu estava no ensino técnico, aí eu comecei a fazer a faculdade, e aí eu escolhi por artes visuais, né? Não, depois eu tinha feito design gráfico, não achei tão legal na publicidade, eu queria uma coisa que fosse mais a ver comigo, que fosse mais expressar meus pensamentos, minhas ideias, e aí
consegui uma bolsa na Belas Artes e fui desenvolvendo os trabalhos, né? E eu aprendi bastante, assim, consegui desenvolver bastante meu trabalho na faculdade e colocar ali em jogo também, né, algumas questões que, para mim, ainda não estavam muito claras. Então, aí eu comecei a usar mais a cor, né, que eu ainda não trabalhava a cor, eu fazia desenho só preto e branco no grafite, né? E aí, na faculdade, os professores vão empurrando a gente para se afastar do figurativo, para fugir de coisas muito óbvias, né? E explorar a linguagem da arte mesmo. E aí eu fui testando várias coisas. Aí são alguns exemplos, né, de como eu vou testando as tintas, manchas, sobreposições com outros materiais. E aí eu vou, aos poucos, criando a linguagem na minha pintura. Então, esse primeiro aí é mais um estudo querendo ver o que acontece. Tem muita mancha, muita tinta, vou misturando aí acrílica e tudo mais, nanquim. O segundo já com os percalços do caminho, os acidentes, aí já fui descobrindo essa sobreposição, né? Eu usava duas folhas, né? Eu gostava de fazer muita aguada com manchas e tudo mais, e aí eu usava muita água. Eu colocava duas folhas, uma em cima da outra, para o papel suportar ali tanta água, e acabou que eu ia vendo que a tinta ia passando do papel para o outro e ia fazendo esses outros desenhos, assim, meio que umas máscaras, silhuetas recortadas, né? Sombra do que da primeira pintura. E aí isso foi me interessando. Eu fui fazendo outros experimentos com isso. Pode passar para o próximo. Esse também aí é um outro experimento, né? Com essa coisa da camada, usar um papel, encher de tinta em cima dele, depois misturar, deixar esses rasgos que iam sugando a cor de forma diferente. Então fica umas partes do papel formam desenhos. Quando eu retiro o papel, então com a ausência, essa coisa de retirar, e alguns são feitos com a mancha acontecendo direto no papel. Então fica esses desenhos, né, da falta, de algo que está faltando, que foi retirado. Eu fui gostando dessa poética, assim, de retirar algo para dizer que algo passou por ali, né, deixar essa marca da ausência. Foi uma das coisas que foi me motivando assim, na pintura. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, essas pinturas volta a coisa da escrita. Né? Eu deixei de lado aquela coisa de runa, coisa mais europeia, e eu fui para o poema, que eu já estava escrevendo mais também. Então, eu passei a utilizar o poema como linha construtora no desenho. Então, o desenho, a palavra como desenho, as letras como o desenho em si. Então, a linha, além de ela ser o texto, ela constrói o desenho por si só. A linha é um elemento do desenho, só que aí eu uso também nessa mistura da palavra e da linha. E aí eu juntei as manchas que eu estava começando a utilizar, né? Eu gostei das manchas e sobreposições de camadas. Então eu ia colando um papel sobre o outro. E aí foi um resgate, né, daqueles desenhos que eu fazia no começo. Só que eu desenhava os rasgos, eu desenhava as camadas. Agora as camadas são de verdade, elas existem na pintura, no desenho ali. Pode passar para o próximo. E aí não teve jeito, eu acabei tentando colocar de novo a imagem. Assim. A imagem para mim era muito importante, então queria trazer ela de essa forma simbólica da imagem, né? Sempre, tanto nos desenhos de grafite, a construção da imagem com pedaços, retalhos, formavam um simbolismo, né? Então, esse simbolismo que eu queria trazer também nesses desenhos. E aí já tem esse pouco dessa brincadeira da camada, da cor, e a imagem vindo como símbolo, né? Então, essa busca simbólica da imagem. Esse primeiro desenho eu vou misturando... Desculpa, desculpa. Não tem problema. Esse primeiro desenho ainda tem alguns experimentos aí com impressão, de tirar fotos, imprimir, misturar com desenho. Tem a linha de costura mesmo, física, colada no desenho, e a sobreposição das camadas. E o segundo
é a mesma técnica que eu usei lá com desenho abstrato, né? Só com forma, só que aí eu fiz marcas de mão, de silhuetas de rosto, né? Para compor, para criar esse desenho da ausência, né? Da retirada do papel. E esse segundo aí da imagem foi um dos que deu certo, essa técnica. Eu gostei bastante desse resultado, da mistura das manchas e essa imagem que surge, né, bem junto com essa mancha. Agora pode... E dessa série de desenhos, esses aí são os dos últimos, né? Aí volta o texto, volta a imagem, tem essa brincadeira aí das impressões, textos impressos, as imagens impressas, né? E as camadas com as manchas, linhas de costura, né? Essa coisa da janela, da fechadura, imagens simbólicas que eu fui colocando junto ali nas minhas pinturas. Pode passar para o próximo. E aí o texto volta de vez assim para minha pintura. Então essa união da literatura e das artes visuais para mim sempre foi uma coisa que eu quis unir bastante, duas coisas que eu acho que fazem parte do que eu quero expressar, do que eu quero construir. Então sempre quis colocar essas duas coisas juntas, né? Então no primeira pintura aí, o duplo, eu utilizei um conto do Iberê Camargo, um pintor. Ele tem um livro chamado Gaveta dos Guardados. Ele faz relatos de histórias da infância dele, da vida dele, e mistura também alguns contos e histórias literárias ao meio. E essa forma de escrita assim também me influenciou bastante. E esse conto, né, o duplo, é muito interessante. Assim, é um conto, parece um relato do dia a dia dele, só que aí no meio do caminho, que ele está no bonde, ele vê uma pessoa que é igual a ele, e essa tensão de encontrar um você que não é você, e ele vai fazendo essa narrativa assim dos medos, das inseguranças do encontro com esse duplo dele. E aí eu usei esse conto para fazer a pintura. Que um dos problemas que eu sentia assim na minha pintura ali durante o desenvolvimento na faculdade era isso, né? Que o simbolismo que eu estava utilizando eram muito repetitivos, eu não conseguia achar um sentido para eles. E aí, partindo de um texto, essas imagens simbólicas que eu ia construindo, elas tinham onde se ancorar e relações também. Isso me ajudava na construção da pintura, né, da pintura em si, e também na construção simbólica. Dava mais força, eu conseguia ter mais possibilidades, descobrir coisas novas através de escrevendo do texto escrito, né? E utilizando essas imagens que o texto faz na nossa mente, utilizando essas junções para transbordar e criar a pintura. E a segunda pintura ali foi feita utilizando um livro como referência. Então, foi uma indicação de um professor num curso que eu fiz, um professor artista também. Ele me indicou um livro chamado Falcão Peregrino e falou, não, lê esse livro e aí você faz uma pintura só do livro inteiro para ver o resultado. Né? Chama o professor é o João Loureiro, um artista bem legal aí. E aí eu fiz essa pintura chamada A Vida é Quase Toda Poleiro, que é uma das frases do livro, né? E ainda tem essa referência muito europeia também, né? O Falcão Peregrino, acho que é um escritor inglês que fez. E então essas referências que eu fui usando para construir as imagens, a silhueta do preto, os recortes de camadas para criar as imagens, misturando um pouco ainda do grafite, né? E aí essa configuração, assim, esse modo de criar pinturas foi uma coisa que me encantou bastante e eu fui seguindo. Foi aí que eu descobri qual o meu projeto de TCC. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, quando chegou ali no fim da faculdade, né, tem a
projeto de conclusão de curso, né? E na faculdade de arte, esse projeto você faz um projeto de arte. E aí você tem que defender o seu projeto com um artigo e tudo mais. E aí, nesse momento, eu já queria um pouco ter mais... Queria que minha obra de arte fosse um pouco mais... refletisse mais a minha história, assim, que tivesse um pouco mais de coisa, referências africanas, referências do povo negro, da minha história mesmo. E então, eu resolvi escrever um conto para depois criar as telas, as pinturas. Esse conto chama De Onde os Medos Crescem, que é um e-book também que está no meu site, quem quiser depois procurar. E para começar essa história, né, o conto De Onde os Medos Crescem, ela começa com uma história de família, e eu queria usar essas referências. Então, o conto ele usa um pouco de história de famílias, um pouco de invenções, de suposições, de criar um passado, e às vezes esse nosso passado, né, não é tão claro para a gente, não é tão escuro às vezes, porque é meio apagado, né? Por exemplo, minha família, a única avô que eu tinha foi minha avó, por parte de mãe, os outros já tinham morrido desde que eu era pequeno, então eu não tinha muito conhecimento das histórias do passado, dos meus avós, dos meus pais, né? Só tinha como referência a minha avó. E aí eu criei esse conto, né, tentando resgatar um pouco dessas histórias, né? E aí misturo histórias de infância, histórias de família, momentos, e vou juntando também com coleta de imagens, de coisas que eu vou vendo no mundo, coisas que me servem de inspiração, obras de outros artistas e tudo mais, aí foram se tornando a série De Onde os Medos Crescem. E eu vou ler um pouquinho do prefácio do, do conto De Onde os Medos Crescem. Começa assim: o conto De Onde os Medos Crescem tem como base uma antiga história de família. Não se sabe até onde ela é verdadeira ou pura invenção. E, de fato, isso não é importante. As principais passagens e acontecimentos desse conto são relatos, memórias do meu avô, Eufrosino Cândido da Silva. Mas para contar como poderia ser possível ele viver essas histórias, terei que fazer um breve resumo da vida de meu bisavô. Meu bisavô era filho de escravos, porém foi beneficiado com a lei do ventre livre, época provável do seu nascimento. Viveu em uma comunidade quilombola, a alguns quilômetros das fazendas de cana-de-açúcar, onde seus pais e irmãos ainda viviam como propriedade. O quilombo ficava nas imediações de Quissamã, litoral do Rio de Janeiro. Conta-se que sobreviventes da revolta do Malê se espalharam pelo Brasil, se juntando aos quilombos e instigando suas comunidades a organizar conflitos e fugas de escravos em diversas fazendas, por volta de 1883 e 1885. Um desses planos de fuga pretendia liberar escravizados das plantações de cana-de-açúcar próxima a Santa Cruz, Rio de Janeiro, e suas usinas. Segundo meu bisavô, seu pai e outros quilombolas, tinham famílias nessas imediações. Eram poucos os homens que se dispunham para a empreitada. Por isso, não contavam com a força para libertar os escravos, e sim com um plano que os permitisse entrar e sair da fazenda, causando o mínimo de alarde, fugindo furtivos no meio da noite. Os quilombolas apelaram para os orixás e conseguiram a proeza graças à ajuda de Yansan. Yansan concedeu ao líder do quilombo uma chave. Tal chave seria capaz de abrir todas as portas, cadeados e correntes que estivessem no caminho. E com isso, teriam, teriam os escravizados pela noite, trariam os escravizados pela noite, rápida e silenciosamente. Não foi tão fácil quanto parecia. Muitos morreram na fuga, mas graças à chave, eles salvaram muitas vidas.
Essa história foi um dos únicos bens que meu bisavô deixou ao seu filho, juntamente com a chave de Ansan. Assim começa o conto de Onde os Medos Crescem, né? E aí eu brinco com essa coisa de não ter um passado registrado e misturar todas essas referências para criar uma história, né? E que é alguma coisa que muitos de nós fazemos isso, né? Por termos perdido essas histórias, né? Ou ter sido omitido, ou não ter sido passado porque foi muito dolorida, não quero passar para vocês, ou porque não tinha os avós para contar, né? E eles não contaram para os filhos, né? A gente inventa, principalmente quem é escritor. Se não vai contar, então vou inventar. Muito bem, muito legal, querida. E aí foi dessas pinturas, desse conto saiu as pinturas, né? Pode passar para o próximo, acho que tem algumas mais. Sim, só um momento. E então fiz uma série de pinturas, depois dessas pinturas eu consegui fazer. Essa foi a minha primeira exposição individual, que eu fiz no Centro Cultural, lá em Santos, aliás, Centro Cultural Patrícia Galvão, e aí a exposição chamava De Onde os Medos Ganham Força. Aí nessa foi a primeira vez que eu mostrei esses trabalhos, aliás, a segunda vez, né? A primeira vez foi na faculdade, no meu TCC, depois teve ainda uma exposição na faculdade com essas obras, e aí essa foi, na verdade, a terceira vez que eu mostrei elas. Legal. Que ano que foi? Aí foi em 2016. 2016. Beleza, beleza. Posso para frente? Pode. Aí os registros, né, da exposição. Indo Aí mais para. pode colocar tudo delas lado a lado. Aí Legal, tem algumas pinturas de 2009, né, que foi quando eu me formei na faculdade, e outras pinturas que fui fazendo depois, ali, nos anos seguintes, né? legal, Mais algumas imagens da exposição. legal. E aí, saindo dessa exposição em 2017, eu fiz outra exposição, essa aqui já em São Paulo, numa casa de cultura aqui da Zona Leste, no Casa de Cultura Raul Seixas, que fica ali em Itaquera, bairro de Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo. E, mais uma vez, as telas da, da série De Onde os Medos Crescem. E também tinha alguns outros desenhos, algumas pinturas feitas em guache, de retratos de pessoas negras. E, e aí, eu acho que é mais por aí mesmo que eu começo a repensar, né, que é ser um artista negro no Brasil e repensar minhas referências de imagem, mesmo em silhuetas, mesmo referências de artistas, né? E isso também vai para minha escrita. Pode passar para o próximo, por favor. Aí minha mãe e minha avó, diante da tela na exposição. Família sempre em peso nas aberturas. É o que nos salva, é o que nos salva. Exatamente. Essa foto aí eu gosto bastante, né? De vê-las diante dos meus trabalhos, assim, me dá uma felicidade enorme, assim. Eu fico Com muito feliz. certeza, com certeza. Esse registro aí é um dos meus preferidos. Legal. Indo para frente. Para frente, essa aí, outra exposição individual que eu fiz em 2018. Aí, durante esses anos, eu fui tentando intercalar, pelo menos ter uma exposiçãozinha, enquanto dou aulas, escrevo, tudo mais. Essa chama Imagem Vestígio. A Imagem Vestígio, essa é uma pesquisa, né, que deu
foi a primeiro antes, né? Veio antes das pinturas. Então, enquanto eu estava fazendo as pinturas, eu também continuei desenhando. E aí tinha vários cadernos de desenho, e alguns desses desenhos que eu fiz no caderno, depois eu passei para suportes maiores, né? E aí essas pinturas têm um pouco dessa coisa de buscar referências afro e trazer esses desenhos também mais para... Eu gosto muito do preto, do nanquim, e essa mistura do vermelho com o tom mais marfim do papel. Foi uma configuração assim, que me agrada muito, que dá muita força para as imagens, e são alguns desenhos dessa série. Pode passar para a próxima, por favor. Sim. Então, aquela coisa do começo lá dos meus desenhos iniciais, volta aqui, né, dessa junção de... Para mim, sempre é interessante ter essa construção dessas imagens meio caóticas, que são uma junção de várias coisas, e aí para as pessoas se perderem ali dentro dessas imagens, né? E buscando, cada um vai construindo o significado de acordo com as suas referências, vai encontrando sentido dessas imagens. Então, essa coisa de mergulhar num outro mundo, né? Que eu sentia nos livros, eu gosto também de trazer para as imagens. E aí você, com essa junção assim de várias referências, várias imagens, vários símbolos, a pessoa se perder ali nessa imagem. Indo para frente. É meu pai, minha mãe, e eu também na exposição. Beleza? Pai Beleza. Cícero, minha mãe Regina, Que sempre ótimo. fiz nas aberturas, É o que nos salva. o que nos salva. E é o detalhe aí dessas pesquisas. Depois eu quero, se você possível, a gente tem tempo e pode fazer isso, eu estou reconhecendo você nessas pinturas, né? Você por esses caminhos. Como eu conheci você pela literatura, eu vejo que a sua literatura tem isso. E, por favor, não é essa questão caótica, mas tem essa questão de várias imagens, várias coisas acontecendo, e o inesperado sempre vem. Além do que no conto, no seu conto, tem muitas camadas. Eu acho isso muito legal, né? É, Você tem essa sua. Tem isso, sim, seu. sim, uma coisa que eu vou buscando, né? Né? Relacionar tanto essa coisa de usar o conto como forma de inspiração para a pintura, e isso também é uma via de mão dupla, né? Enquanto eu uso a pintura para escrever, eu também uso o texto para pintar. Então, essa mistura das coisas, né? Mistura cada linguagem, quando é transposta para uma outra linguagem, né? Leva um pouco dela e tem uma nova tradução, né? Então, esse exercício de usar o escrever para depois desenhar e depois também usar nesse texto essa carga pictórica, né? Essa construção, foi uma coisa que eu fui buscando, né? E sempre revisitando, assim, né? Sempre me questionando sobre ela. E aos poucos vai aparecendo, uma coisa vai dando certo, outra uma coisa vai dando errado, mas vai indo. Ah, mas é a parte do ser artista. Do produzir tem isso. Vamos continuando. E aí essa foi em 2020, né, essa exposição, O que Nunca Vão Apagar. Essa exposição, a gente já estava no Pretos em Contos, então a gente estava lá escrevendo, produzindo contos, estava acontecendo todas aquelas coisas lá, vários casos de racismo, vários assassinatos e tudo mais, a gente produzindo no texto, e aí eu voltei para revisitar também minhas referências, né? E fui estudar um pouco de Basquiat, né? Um dos grandes artistas negros aí que temos, e refletir sobre essa figura do Basquiat,
e a sua morte, né? E aí eu fui fazendo essa série que chama Quem Matou Basquiat. Então, nesse período aí de 2020, estava fazendo essa reflexão, né? O que é ser um artista negro no Brasil? O que é ser um artista negro numa sociedade eurocêntrica? Quais são as minhas referências? Aí eu fui voltando, assim, e aí fui estudando, por exemplo, né, o Otávio Araújo, que me serviu de referência lá no começo. Ele sofre um pouco desse problema também, né? Ele viveu ali numa época em que, se para mim foi difícil sair dessa coisa academicista e eurocêntrica, imagine para ele que estava lá no fervo da coisa, em que com quase nenhuma referência, né? E então nas pinturas dele ele vai misturando aos poucos. Ali a gente vê alguns símbolos de culturas africanas, de orixás, só que ele usa bastante uma representação bem europeia, assim, principalmente, por exemplo, nas mulheres que ele pinta, né? Ele usa uma representação mais europeia. E eu reparei isso também muito nas minhas pinturas, assim, mais iniciais, nos meus desenhos. E aí eu fui querendo tirar isso, né? Vou trazer mais a gente, né? Nossos traços, nossa história, nosso cabelo para as pinturas e falar, né, da gente, né? Mostrar que essa arte de um artista negro e que as minhas referências falam do meu povo, da minha história, dos meus ancestrais e dos meus futuros, né, os que estão por vir. E esse questionamento aí, né, do Basquiat serviu muito para isso também, porque o Basquiat é o preto único da dita arte, né, da arte de museu, arte de galerias, né? O único gênio negro que a Academia de Artes tolera é o Basquiat. Outros artistas eles são artistas bons, né? Agora, artistas geniais, o único que alçou essa nomenclatura para os brancos, né, foi o Basquiat. E ainda hoje é difícil você abrir espaço para outros artistas negros por conta disso. Tem várias exposições, as galerias buscam ainda muito a obra do Basquiat, a obra de outros artistas negros ainda fica na periferia ali, né? E aí a gente tem que buscar esses espaços. Então, essa questão, quem matou o Basquiat, né? E essa questão da violência contra os corpos negros, ele morreu muito jovem, né? Ele sofria vários problemas de depressão, de ansiedade, ele tinha medo de perder a fama, de ficar esquecido. E ele não usufruiu do potencial dele, nem da fama dele, né? Porque ele morreu muito rápido. E, e ele foi sugado por esse sistema da arte, esse sistema do racismo. Né? E aí eu fui refletindo sobre isso na minha produção, né? Tanto que né, a música, né? Eles têm um pouco disso, né? Essa coisa de insatisfação, de não saber se achar inadequado para o mundo, se achar um verme para o mundo. Eu não sabia na minha adolescência, mas também tinha essa coisa do racismo, né? Do racismo estrutural, que nos faz achar que somos inadequados para o mundo, né? E, e essa questão também me vi muito ali nessa questão do Basquiat, e aí eu fui estudando, né, a construção dele, misturando com as minhas formas de construir a pintura, o desenho, e também com outros artistas, né? E aí foi saindo essa série que estava na exposição O Que Nunca Vão Apagar em 2020. Foi minha última exposição individual, assim. Aí esse ano participei de 2 coletivas, uma virtual na Black Brazilian Art, uma bienal de uma galerista negra que ela faz essa bienal de artistas negros de 2 em 2 anos, né? Selecionando obras e artistas negros para fazer essa exposição virtual. E aí tem palestras e muitas coisas legais assim. E essa é uma luta, né? Para a gente buscar os nossos espaços, construir os nossos próprios espaços, né? Eu fiquei muito feliz de participar esse ano dessa coletiva e também participei de uma lá em Suzano, que acabou
em julho, finalzinho de julho, que uma exposição com professores, artistas da rede estudando e também de convidados, né? E aí tinha algumas dessas pinturas lá. Pode passar para o próximo. Essas são algumas dos desenhos, né, da série Quem Matou Basquiat. Passando. Passando. Agora vamos naquele momento esperado, que é o Estante Preta. Mas esse, né, excepcionalmente, não. Merecidamente faremos o Estante Preta com os livros do Diogo Nogue. Ele vai contar, vai cantar e vai declamar esses seus livros. Vamos lá, Diogo. Vamos lá. Vou começar primeiro mostrando aqui. Esse aí é o Trovinha das Cores e Amores. Eu fiz a ilustração. É um poema de quadras, é um livro de quadras infantis, escrito pela minha mãe, né? E ela juntou aí umas quadras que a tia dela contava para ela, e ela também criou algumas novas. E, e eu fiz a ilustração desse livro. E uma coisa engraçada, né, é que a gente é muito contaminado essa coisa do racismo estrutural, e, e esse daí foi uma das primeiras vezes que eu fui criar, né, um produto, né, um livro é um produto, e o que me afetou, o que me lembro bastante, me marcou nessa criação foi o medo de não ser mercadológico, mas era uma coisa que eu estava fazendo para mim, para minha mãe. Disse, não, vamos publicar, mas tipo, e aí eu me peguei me podando pelo racismo, né? E a capa eu queria colocar personagens brancos, né? E aí, quando eu me toquei que eu estava criando, que eu tinha o poder de eu poder colocar pessoas negras na capa, que ninguém ia me pedir disso, né? Que eu fiz essa capa, né, com esse casal negro. Boa E, reflexão, boa, boa. e foi uma coisa que me marcou, assim, nesse ter o poder de criar. E eu estava quase me podando por colocar pessoas brancas na capa, um livro que era meu, que era da minha família, ia contar coisas tem toda uma coisa da nossa família, e por um detalhe aí, quase fui pego. É aquilo que a gente está conversando, né? Ser negro, assumir a negritude não é fácil e mantê-la também mais é uma luta, uma tensão constante, né? Sim. E aí desse livro eu vou ler aqui uma quadra, né? É um livro ilustrado, né? Mas para o público infantil. E aí tem um conjunto de quadras e algumas ilustrações, né? Esses aí, vou ler dessa página aí que está mostrando a ilustração desse casal. Moço negro inteligente, diga a quem quiser saber, que logo que o vi, apaixonei-me por você. Menina preta e cheirosa, faceira e bem legosa, é a flor mais bela e rara que a mais bela rosa. Menino lindo e marrom, quero-te como ninguém. Apaixonei-me por você e pelo seu belo tom. Esse Legal, querido. quadrinho, assim, feito pela minha mãe, as brincadeiras, né, com cores e amores. Beleza. Vamos para frente. Esses dois. E esses aí são os meus, né? O Pedra Polida eu lancei em 2019, e aí eu reuni aqueles escritos da adolescência ali, poemas da adolescência, que eu publicava no meu blog e tudo mais, deixava ali na internet. E aí nessa época aí, né, eu estava dando aula já, mas eu estava um pouco frustrado assim, por não ter tempo de escrever, eu sempre quis ser escritor e não consegui terminar um livro. E aí eu falei, mas eu já tenho material. E aí foi que eu voltei para o que eu já tinha escrito, para o que eu já tinha publicado na internet. Falei, eu vou juntar aqui. E se para ser um escritor eu preciso ter um livro, eu vou ter um livro agora e eu vou
vou me apossar desse título, eu vou ser um escritor. E aí juntei, né, tudo o que fui aprendendo no caminho até aqui. Então, quando eu trabalhava como designer, né, trabalhei em editora, trabalhei em gráfica, e eu fui aprendendo como fazer um livro. Então, quando eu fui fazer o meu, eu já sabia fazer tudo. Então, eu fiz a capa, fiz a diagramação e juntei os textos, né, para fazer. E saiu aí o Terra Polida, Poemas da Zona Mental, que era o nome do meu blog da época. Então, vou ler mais um aqui do Pedra Polida. Pedra Polida, eu juntei os poemas, né, e dividi ele em 4 partes, em 4 capítulos. E para adquiri-lo? Adquiri-lo no meu site, comigo, por enquanto. Vou colocar eles em algumas livrarias pretas, aí eu vou divulgar também no meu, no meu Instagram. Aí depois vocês ficam ligados lá, vão saber também onde adquirir por outras livrarias negras. E também tem algumas bibliotecas aqui pela Zona Leste. Eu já fui entregando em algumas bibliotecas aqui de São Paulo. E quem para fora de São Paulo, só entrar em contato comigo que vai conseguir. Os meus livros eu publiquei todos de forma independente, né? Então, por enquanto, só comigo mesmo. E aí os capítulos do Pedra Polida são sobre o não ter, sobre o indefinido, sobre o espelho e sobre o amor. E aí são poemas que vão pensando sobre esses temas, né? Quer escolher algum, Plínio? Você escolhe, por favor, querido. Tudo é interessante. Então, vou ler um aqui. Deixa eu achar. Enquanto isso, lembrar, sim, para todas e todos que estão nos ouvindo, tá vendo toda essa história, essa trajetória. Esse é o Notas Inéditas, que a gente está falando muito dessa do ser escritor. E como passamos essa questão, não é dado. Ser negro, ser artista negro não é dado. Você vai conquistando e vai se refletindo, vai se puxando e vai se pegando, né? Com branquices, né, Diogo? Vai se pegando com branquices. Se você bobear, você faz branquice. Pois é. Tem que ficar Se não se faz bobear. branquice. Senão você já faz branquice. Então é interessante, é valioso, o produto que sai, o nosso crescimento como pessoa é muito valioso, mas que é cansativo, porque se bobeou, você cai numa branquice Pois é. terrível. Vou ler um aqui. Esperar passar o barulho aqui da rua. Esse se chama São Folhas, o Vento e o Cais. São folhas, são vento, são águas. São mastro, o frio e o cálido. São pétalas, escárnios e fantasias. São lágrimas que os olhos assediam. São belos sonhos irreais. São belos distantes temporais. São carne e sangue divididos. São que não podem ser unidos. São boca, beijos e abraços. São desejos não realizados. São rosas que morrem no armário. São poemas e amores rejeitados. São folhas que ao vento são levadas às margens das águas salgadas. E no mastro de um frio navio lava-se um cálido coração partido. São pétalas, são lágrimas, são todas as coisas que foram deixadas. Fantasias de dias inesquecíveis. São belos sonhos, sonhos que não podem ser vividos. São rosas, beijos e temporais. São todos que amei e me distanciam do cais. São tudo que não tenho
e tudo que finjo não querer mais. Beleza, beleza, beleza. E aí, depois de Pedra Polida, Aí depois vem o Retratos Apagados, lançado em 2021, ano passado. Está aí concorrendo ao Jabuti, junto com o Pretos em Contos. tá, esse do preto você tem que falar também. Exatamente. E aí, seguindo essa ideia, né, de me tornar escritor, então já tinha um livro de poemas, agora eu quero ter um livro de contos também. E aí eu juntei também os contos que eu já tinha guardado e muitos também que estavam, a gente foi escrevendo durante as oficinas do Pretos em Contos. E aí eu tinha parado de escrever poesia, assim, estava muito tempo sem escrever poesia, e aí eu aproveitei essa volta à escrita, né, do conto curto, e fui usando também muita coisa que a gente usava para escrever contos, eu fui usando para escrever poesias, e aí eu fui revisitando também alguns escritos que eu já tinha e não tinha publicado, e fui juntando tudo e resolvi fazer uma coletânea, um livro de contos, poesias e crônicas, que eu chamei de crônicas, só por falta de outro nome melhor. Então, o livro começa com os poemas, que tem poemas de infância, poemas sobre a adolescência, poemas sobre a vida adulta, e reflexões sobre o peso do racismo, sobre amor também, sobre perdas e tudo mais, sobre sonhos. E depois vai para as crônicas, que é um projeto que eu fiz no ano de 2013, que até falei quando a gente fez na outro Notas, né? Sobre o 13, É, a importância do número 13. E termina ali com os contos curtos, que a gente já deu também bastante aqui nos Notas, nas quizumbas, e os contos longos, que eu acho que eu falei pouco dos contos longos nas outras oportunidades, então eu vou falar mais deles hoje. Então, no Contos Longos, são 4 contos longos, né? O primeiro chama Espaguete no Tubo, é um poema afrofuturista, aliás, é um poema não, um conto afrofuturista, que vai misturar ali mitologia Dogon com ficção científica. Então, uma cidade em que existe numa realidade em que existe o teletransporte. Esse teletransporte foi inventado roubando a tecnologia dos povos Dogon, né, uma tribo africana. Né, ele tem um sistema muito sofisticado de observar as estrelas e tal. Eles conheciam coisas que pouca gente conhecia. O povo branco foi conhecer só com o desenvolvimento de observação por aparelhos superpotentes, né? Eles já sabiam isso há milhares de anos. Então, essa ideia do povo Dogon criar uma ideia de teletransporte já poderia ser a partir daí, né? Do ideia afrofuturista. Então, um técnico terceirizado que trabalha nessa empresa de teletransporte vai ter um dia de trabalho, o pior dia de trabalho dele, né, resolvendo um pepino lá, e aí vai acontecendo várias coisas. Esse é o conto Espaguete no Tubo. O código Espaguete no Tubo é o pior pepino que eles podem resolver lá, e aí o conto fala sobre isso. E aí esse conto tem várias referências de cultura pop, né, e de outras ficções, né, como Admirável Mundo Novo e outras coisas. Clube da Luta, um pouco de Clube da Luta, né? Referências da cultura pop mundial. Aí depois eu vou para o segundo conto da Longo, né? O Pôr do Sol em Campos Desertos. Então, o Pôr do Sol em Campos Desertos foi um conto que eu escrevi quando eu estava ainda no ensino médio, tinha uns 16, 17 anos, por ali. E é como ele conta a história de um
um velho, idoso, que está prestes a morrer no seu apartamento. Então, é um adolescente escrevendo sobre um idoso e discutindo sobre a vida. Então, é um texto bem interessante, assim, que eu resolvi colocar no livro pela essa ingenuidade da adolescência. Essa arrogância, né, querido? Essa arrogância de ser fechado. Não, vou escrever sobre a vida e discutir sobre ela, com 15 anos. E falar sobre idoso, essas coisas todas. Os idosos não escrevem sobre os idosos, né? Nem os idosos escrevem sobre os idosos. Exatamente. A gente já não quer falar de fim da vida, a gente fala outra coisa, outros assuntos, assunto comum. Não vamos falar de vida, nada dessa história toda. Os idosos não escrevem sobre os idosos. Pois é. Aí, esse meu eu de 15 anos está escrevendo sobre um idoso. Aí vai refletindo sobre a vida dele, vai lembrando da infância até os momentos finais dele. E é um conto realista, assim, né? Quer dizer, que ele não tem muita fantasia, não tem parte... Aliás, é um conto bem fantástico, né? Porque um adolescente escrevendo sobre um idoso... Total, né? Não precisa mais de fantástico. Mais fantástico que isso não precisa. Exatamente. Ele é fantástico por esse aspecto. Depois temos o Três Lampejos sobre Sete Vidas Alternativas. Esse conto, eu comecei a escrever ele quando eu fazia parte de um coletivo de escrita fantástico o coletivo chama Fabulário, né, que acabou, mas foi ali durante a faculdade, juntei com alguns colegas que queriam escrever também, e discutir os contos fantásticos. E uma das propostas que a gente fazia um fanzine, né? A gente fez o primeiro, aí quando eu entrei no segundo, a gente foi fazer o segundo, acabou não dando certo. Mas os textos aconteceram, né? A gente não conseguiu imprimir e vender, mas aí o tema que a gente discutia nessa época era o pacto fáustico, né? Dos contos de Fausto, né? E aí a gente criou contos em cima desse pacto com o diabo, essa ideia de pacto com o diabo. E aí nesse conto, Três Lampejos, tem uma mitologia banto, né? Dos povos banto, e numa realidade em que os povos africanos retomam sua autonomia e começam a desenvolver suas nações novamente, sem influência europeia, né? Um país que tem uma magia especial está sob ataque, ele vai ser traído e estão querendo destruir esse país, né? E nesse país tem um rei e uma rainha, e eles têm 7 filhos que são gêmeos. E aí os filhos, no começo ali do conto, né, os filhos são envenenados e a rainha, junto com o rei, decidem fazer um pacto para encontrar os deuses inquices e tentar conseguir a alma dos filhos de volta, né? Reviver os filhos. E aí o conto vai acontecendo, falando um pouco desses 3 momentos. Da rainha e tentando recuperar a vida dos filhos, de como os filhos viveram, né? E vai se desenrolando por aí. Esses são os contos longos, né? Do Retratos Apagados. E, por último, o conto Bosque da Solidão. O Bosque da Solidão é um conto que eu me inspirei naquela cantiga de Niná, né? Se essa rua fosse minha. Nessa rua tem um bosque que se chama Solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Então, partindo dessa premissa, né, eu fui fazendo um conto meio um conto fantástico, meio com pitadas de suspense e terror, bem de levinho. E aí conta histórias de Lúcia, uma professora, que ela tinha um trauma de infância, ela viveu no orfanato, foi largada pela mãe e foi adotada por uma família. E aí acontece um problema na infância dela, que ela causa um trauma, que ela vai trazendo pela vida inteira.
E aí ela é obrigada a voltar para o bairro que ela nasceu. Nesse bairro tem um terreno baldio, que é um terreno baldio que meio no pantanoso ali, cheio de árvore nativa e tudo mais, e que a iniciativa privada não conseguiu construir nada ali. Aí ficou esse terreno baldio em volta dele tem várias histórias, né, várias lendas ali de pessoas que morreram, um lugar onde iam os bandidos e tudo mais. E aí esse lugar que tem essa força, essa áurea toda, né, vai servir de ponto para ela reencontrar e tentar tratar os traumas dela da infância. Tudo aí. Não. Então percebam, por favor, de como é interessante as camadas. E temos poemas, crônicas, contos curtos e esses contos longos com essas histórias, né? Retratos apagados na mão do Diogo Nog é onde encontramos. Eu vou pedir um conto curto que você leia, por favor, né? Aqui, Vamos até interromper aqui e pedir que você leia um conto curto, por favor. procurar aqui um inédito. Esse aqui eu nunca li. Ele se chama Perdido ao Sol. Você era chamado de Jasper, o vermelho. Com sua pele marrom, tinha como uma sombra que manchava a alvura da cidade de Ave Branca. Um ser de segunda categoria. Sabia que não era sombra, mas sim uma alma criada pelo Solafre. Por isso, exalava ódio do astro-rei e queimou sua pele. Para você, ele era o culpado da dor e da rejeição que tinha que suportar, os gritos que tinha que sufocar, na tentativa vã de ser aceito perante a alvura dos quartos à sua volta. Foi quando chegou à idade adulta que Obsidiana, dos Reinos Escuros, lhe apareceu com uma missão. Deveria arrancar os olhos da estátua de Ave Branca, feita do mais puro diamante. Caso regressasse com a vitória, ganharia do Astro-Rei um pedido, qualquer coisa. Você, pobre criatura, seria capaz? Aceitou o desafio, sabendo do valor da aposta. Caso fracassasse, morreria diante dos Eu Sabia. Chegou a noite, despediu-se de sua amada Cauli. Disse: serei uma ave branca ao amanhecer. Exausto, com medo, inseguro, deu o seu melhor para alcançar as gemas brilhantes, orgulho da cidade. Você tinha conseguido, mas sujou sua alma com sangue dos que tentaram te deter. Agora está diante do grande Solafre, que lhe diz: você poderá ser alguém poderoso na sua verdadeira cidade preta. Porém, olhando para suas mãos cobertas de vermelho, você suplica: tire minha cor, me transforme em quartzo branco. Oi. Legal, legal, legal. Diogo, vou pedir uma licença, porque a gente já está assim nos nossos finalmente dessa nossa produtiva conversa, para fazer fazer umas indicações, né, e voltar naqueles pedidos assim de que leiam escritores pretos, leiam escritoras pretas, façam, né? No final o Diogo vai falar do Pretos em Contos, mas leiam escritores pretos, façam, nós precisamos, né? Mais gente lendo para a gente poder publicar, para a gente poder ser lido, ser discutido, ser revisto, todas essas coisas. E alguém que
é também importante, é muito poderosa nessa escrita, que como o Diogo, né, atriz, escreve, dirige. Foi uma conversa que nós tivemos ano retrasado com Cristiane Sobral, que depois disso tornou nossa parceira, né, Diogo? Tá por perto da gente, assim, abrilhantando essa caminhada. Então eu convido a todas e todos que vejam essa conversa com a Cristiane Sobral. Foi muito legal, muito importante, muito interessante. Ela falando, declamando, falando sobre teatro, falando sobre todas as coisas dela, né? E é isso. Diogo, estamos terminando, mas quero que antes, né, das suas despedidas, você fale do Pretos Encontros, né? E principalmente da sua participação nele. Aqui, né? Nosso filho. Nosso filho, né? Somos pais dele também. Pois é. Foi muito legal participar, né, do Pretos Encontros, volume 2, né? O primeiro que a gente lançou online. E toda essa jornada para produzir o físico, né, foi uma luta com muito aprendizado, mas bem difícil, né? Mas eu Como gostei bastante do resultado de produzir em coletivo, tanto a capa, os textos, as discussões foram muito produtivas, assim. Da minha parte aqui, a capa, com contribuição de todos, né? Todos opinaram, deram suas ideias, seus pitacos, e foi muito legal, assim, o resultado final. É um dos trabalhos que eu mais me orgulho, assim, como designer, tanto a capa quanto, né, o projeto gráfico, a diagramação, foi tudo muito bonito e muito poético, né? E aí, E o conteúdo é bom. e o conteúdo, então, né, nem se O fala, né? conteúdo é bom. Conteúdo. É bom. Posso ler um conto aqui do. Por favor, querido. Por favor. Acho que desses aqui inéditos eu não sei se tem, mas vamos lá. Eu vou pedir uma coisa diferente. Hum. Tudo bem, a gente leu tudo, leu muito assim. Do Pretos Encontros, leia um que não seja seu. Só para você fazer uma. Legal. Não é pra gente fazer uma. Porque eu tenho feito numa outra coletânea de literatura negro-feminina, que algumas autoras vêm falar, eu peço para elas lerem, peço para elas lerem outros. Agora que eu estou falando, nossa, peça para ler um que não seja seu. Eu vou ler um da Kátia, que eu gosto bastante. Poderosa. A fome que eu tenho. O despertador tocou às 3 horas da manhã. Mas sabe como é? Eu quis dormir mais meia hora. Esse é o meu luxo. Gosto de aproveitar um dos poucos prazeres que tenho. Pois é, saí corrido de casa, quase cuspido da cama, umas 4 e pouco. Acho que a afobação chamou a atenção dos gambé. Sofri um enquadro. Mostrei documento, fui esculhambado. Acho que os caras estavam com sono. Desta vez nem fui tão humilhado. Cheguei de manhã, antes do sol nascer, na fila, na frente da quadra, para pegar a cesta básica. Uma fila enorme já estava lá, de gente com certeza mais responsável, por não ligarem para meia hora de sono. Parei e fiquei pensando. Já pensou se eles, além de me dar arroz, feijão, me dessem amor na cesta? Não estou falando de técnico, estou falando de amor próprio mesmo. Tipo, tá aqui, moço, 1 quilo de amor próprio. E 1 quilo de esperança, tá fresquinho. Porra, acho que eu ia comer mais do que feijão. Já pensou? Temperadinho com dignidade? Caralho, acho que ia comer gemendo quase. Ia me sentir gente, sei lá. É. Kátia, do Preso Inconsciência, aqui é o Diogo. Diogo, muito obrigado, querido. Agradeço sua gentileza, sua disposição. A gente fez um big programa muito gostoso, muito necessário, inédito. Gostei desse ineditismo, né? Vai ter volta, porque o Diogo é parceiro, então volta e meia ele vai estar aqui numa outra Kizumba, vai cantar outra vez. E suas despedidas, querido. Fique à vontade.
Quero agradecer a todos que estiverem vendo pela oportunidade. Dar um salve aí para minha mãe, meu pai, minha avó que estão assistindo aí, Cícero, Regina, Dona Rosa. Com certeza, né? Pai, o que nós falamos? Pai e mãe é sempre. Então, eles têm que assistir, dar like, assinar o canal. Exatamente, já está seguindo. Minha mãe não perde um. Oba! Salve, Regina. Bem-vinda, querida. E é isso. E para finalizar, cantar uma música, né? Oba! Não tem melhor finalização. Essa mais recente. Escrevi ano passado. Me faça acreditar. Tá errado. Agora sim. Me faça acreditar. Eu tenho meu lugar. Direito de existir. É tudo que eu quero. Vai ser mais um dia em que estou preso em um mundo tão distante do que eu sou. Corpos queimados, passado roubado, não consigo respirar. Te vejo cair, perdido e sozinho. Ó Xangô, justiça, perfúrio azul e o branco, me dê forças pra continuar. Nome dos meus ancestrais. Não deixe morrer mais um brilho do olhar. Plantar sorrisos pro caminho iluminar. Futuros reais, feridas curadas. Ó Exu, nos guie, mergulhe o azul e o branco, me dê forças para enxergar. Em nosso lar, me faça acreditar que eu tenho meu lugar. E o sonho de estar completo é tudo que eu quero. Aperte o baobá, tambores a ecoar. Só juntos somos inteiros. É tudo que eu quero. Brilhando no espaço, minha pele e meus olhos reflete a beleza
do nosso ser e faça chegar. Nos faça chegar em nosso lar. Legal, queridos. Legal. E é isso. Obrigado a todas e todas. Obrigado, Diogo. Agradeço. Até. Até. Até a próxima.